Graça e paz, amém? Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Shalom, amém? Amém. Boa noite, amém? Amém. Glória a Deus. Quantas saudações, né? Meu Deus, é forte, hein? Queridos, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês e pelo privilégio de estarmos juntos nessa noite com o intuito de continuarmos adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração, nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos resgatou das trevas, né, para a sua maravilhosa luz. E que bom que você escolheu estar aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, para juntos podermos cultuar esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu quero ler três pedaços de Salmos hoje com você. O primeiro está no Salmo 122. Glória a Deus. Aleluia. Salmos 122. O Senhor tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida nesta noite. E eu gostaria que você ficasse atento, atenta àquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Amém? Glória a Deus. Amém. Salmo 122 diz assim, a estrofe primeiro e só. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos dizer juntos aí? Vamos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode ser mais forte, pode? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só as mulheres? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só os varões? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todo mundo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Eita glória. O outro salmo que eu quero ler com você, Salmos de número 40. Salmos de número 40. E depois você vai entender o mistério. Amém? Nós leremos as três primeiras estrofes. Salmos 40, 1, 2 e 3. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Amém, amados? Nós vamos caminhar aqui dentro desse texto, desta palavra. E eu estava orando ao Senhor e conversando com Deus sobre a palavra para esse tempo, para esse dia, para esta hora, para este momento. E pensando um pouquinho na nossa caminhada como igreja, como cristãos, como servos do Senhor, olhando os muitos desafios que nós já enfrentamos na nossa caminhada cristã e aqueles que ainda estão diante de nós. Não são poucos, são muitos os desafios, muitas as lutas, muitas as provas, Alguns irmãos vêm aí de grandes batalhas, grandes enfrentamentos, mas em todas essas questões, como declara a palavra, nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos aqui
para dar testemunho de que nós vencemos. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, nesta noite, neste momento em que nós estamos reunidos, né, com o propósito também de participarmos da mesa do Senhor, somos então chamados, irmãos, a não apenas lembrar do sacrifício de Cristo, mas somos chamados também a celebrarmos, aleluia, Amém. a nova vida ou a vida nova que nós recebemos por meio de Cristo. E celebrar essa vida é olhar para a nossa trajetória e vermos que em cada detalhe Deus esteve presente. Amém. É entendermos que em cada luta, cada adversidade, o Senhor nos trilhou, nos fez caminhar e vencermos. Nos fez chegar aonde nós já estamos. Portanto, pensarmos na Santa Ceia do Senhor, embora nós entendemos que ela nos apresenta como em memória de Cristo, é também anúncio, mas entendemos que esse anúncio nos leva a uma celebração. Que celebração é esta? Uma celebração profética, anunciar o que Deus fez. O Senhor fez alguma coisa na sua vida, e amém? Amém. O salmista declara isso: grandes coisas fez o Senhor a estes por nós, e por isso nós estamos alegres. Então olha para esse irmão que está do seu lado e diz para ele: você está alegre pelos feitos do Senhor? Amém? Nós estamos alegres por aquilo que o Senhor fez. Confirma o que Ele está fazendo hoje, aqui e agora, nos dando mais uma porção da sua palavra para nós continuarmos a nossa caminhada. E mais do que isso, e declararmos pela fé o que o Senhor ainda fará pelo seu povo. Aleluia. Amém. Esse nosso Deus é um Deus tremendo. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus de maravilhas. Ele é um Deus que faz coisas extraordinárias. E nós precisamos olhar, queridos irmãos, Igreja de Cristo, nessa noite, para esse Deus. E entendermos que estarmos aqui, reunidos em adoração, reunidos em clamor, reunidos em culto ao Senhor, é um motivo gigantesco para nos alegrarmos em Deus. Aleluia. Gigantesco. Quantos não conseguiram chegar? Quantos ficaram pelo caminho? Mais do que isso, quantos já perderam a sua vida e jamais poderão ter um momento como este? Aqueles que morreram em Cristo terão na glória, e aqueles que não tiveram esse privilégio. Por isso eu quero pensar com você, dentro desta palavra, dentro desse âmbito profético, a importância de estarmos na casa do Senhor com alegria. Não é só estarmos aqui, mas é estarmos com alegria. Olha que o salmista começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E deixa eu te dar uma notícia: muitas pessoas, muitos cristãos já perderam essa alegria. Já não sabem mais o que é a alegria de estar reunidos. Calor humano. Depois que nós passamos o processo pós-pandemia, irmãos, a igreja, ela se distanciou. E mais do que isso, deixa eu te falar uma coisa: muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, mas a alegria de estar na casa do Senhor não é uma realidade dentro de si. Por causa de tantas coisas. Mas o que nos impede de termos essa alegria? O alvo. O alvo. Porque quando nós chegamos aqui, nós precisamos entender o porquê nós estamos aqui. Glória a Deus. Por que eu estou na casa do Senhor? Porque Ele me resgatou.
Ele me fez uma nova criatura. Ele me comprou com o seu precioso sangue. Ele me tornou igreja. E por isso, nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância ou adversidade vai roubar a minha alegria de estar na casa do Senhor. Nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância vai roubar a minha alegria de estar na casa do Senhor. Vai ter dificuldade, problema, adversidade? Claro que vai, irmãos. Mas eu preciso entender que eu estou aqui primeiro por causa do Senhor. Amém. Ele é a minha bandeira, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o socorro presente. É a Ele que eu adoro, que eu sirvo, que eu exalto, que eu glorifico. É Ele que me sustenta, que me mantém. Eu vim para adorar a Ele. Amém. Quem está entendendo aí diz amém. Amém. Por isso o salmista declara isso. Alegrei-me quando me disseram. Há uma alegria, queridos, que o mundo não conhece. Uma alegria que só quem foi alcançado pela graça pode experimentar. Alegria de não só estar na presença de Deus, mas de permanecer na presença de Deus. Obrigado. Permanecer na presença de Deus. Quando nos aproximamos deste momento, deste banquete espiritual, não o fazemos, irmãos, como apenas um ato religioso vazio. Fazemos como filhos que foram convidados pelo Pai para estarmos à mesa com Ele. Aleluia. Para estarmos assentados com Ele. Esse é o tempo em que o Espírito Santo nos lembra, nos traz à memória, ministra ao nosso coração. E eu poderia dizer que Ele grita aos nossos ouvidos: você não veio por obrigação. Você veio porque é amado do Pai. Você é alguém que, aleluia, deseja estar perto do Pai. E o Pai deseja estar perto de você. A alegria que o salmista ele expressa aqui é uma alegria profética para nós hoje. Porque na casa do Pai há cura. Aleluia. Na casa do Pai há renovo. Aleluia. Na casa do Pai há vida. Amém. Na casa do Pai há a presença do Pai. Glória. E nós podemos desfrutar dessa presença. Obrigado. Nos alegrar no Senhor. Obrigado. Nessa presença. Glória. Por isso é importante estarmos na casa do Pai. Com alegria. Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tem roubado a sua alegria de estar na casa do Pai? O que tem roubado a sua alegria de congregar, de se reunir com o intuito de adorar a Deus? São as adversidades? São as lutas? São os problemas? São as intempéries da vida? São as perdas? Talvez é a enfermidade? Talvez é a falta de recurso? O que tem roubado a sua alegria de estar na casa do Pai? Deixa eu te falar uma coisa. Volte-se para Ele de todo o seu coração e diga para Ele: Senhor, nada nem ninguém pode roubar a alegria de eu estar na tua casa, na tua presença, adorando e celebrando o Senhor. Aleluia. O Senhor nos convida nessa noite para voltarmos, para termos essa alegria novamente, para que o nosso coração se alegre no Senhor, se regozije nele. E quando nós temos essa alegria, olha aqui para mim, Aleluia. quando nós entendemos esta alegria, aleluia, nós vamos viver uma comunhão tão íntima, tão maravilhosa, tão extraordinária, porque nós vamos estar como aqueles que foram resgatados
para viver para a glória de Deus. Chamados para viver para a glória de Deus. Quando nós somos chamados, irmãos, para este banquete, para este ajuntamento, é porque nós somos resgatados. Olha o que o salmista declara. 42, ele diz: tirou-me de um lodo, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. É verdade. Tirou-me. Ele está dizendo: o Senhor veio com agressividade contra aquilo que me cercava e me amarrava, os embaraços, e Ele me tirou com mão forte, braço estendido, e firmou os meus passos. É verdade. Me colocou firme numa rocha. Por isso, irmãos, o salmista está declarando que Deus o tirou de um charco de lodo e colocou ele sobre essa rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem está firmado nessa rocha pode passar pelos vendavais, pelas adversidades, pelas lutas, mas ele permanece firme. Glória a Deus. Porque foi o Senhor quem firmou-nos nessa rocha. Olha isso, antes nós estávamos o que? Presos. Antes nós estávamos atolados, sem saída. Mas Ele nos ouviu. Olha um pouquinho para a sua história. Olha um pouquinho para onde você estava. Olha um pouquinho aonde você estava, em densas trevas, no lamaçal do pecado. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Mas a mão do Senhor foi lá. Aleluia. A mão do Senhor te resgatou. A mão do Senhor te tirou. Aleluia. Abriu as cadeias que te aprisionava. Tirou você do lugar escorregadio que era impossível você mesmo sair de lá. Estava envolto pelo pecado, envolto pelos embaraços deste mundo, mas Ele foi lá, aleluia, e te alcançou. Colocou você agora numa rocha. Ele inclinou-se, aleluia. Ele inclinou-se, Ele tirou você, Ele firmou você, e mais do que isso, toda angústia, toda tristeza que embaraçava o seu coração, agora foi convertido em um cântico novo, e Ele colocou esse cântico novo em seus lábios. Aleluia. Eu não tinha mais alegria em cantar, agora eu estou cantando. Não tinha mais motivo para celebrar, agora eu tenho motivos para celebrar. Será que tem alguém aí, queridos, que foi alcançado por essa graça? Será que tem alguém que está entendendo nessa noite? O salmista está dizendo isso. Por isso, quando nós nos ajuntamos com o propósito, irmãos, de celebrarmos a ceia do Senhor, não é porque nós somos perfeitos, muito pelo contrário. A causa pela qual nós estamos aqui é porque nós fomos alcançados. Glória. Aleluia. Fomos alcançados. Somos dignos? Não. Mas fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Glória. Fomos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Gostaria que você olhasse para esse irmão nesta noite e dissesse para ele, como boca de Deus, como voz de Deus, como uma voz audível do Senhor, e dissesse para ele a comunhão entre você e Deus, entre você e eu, é a comunhão dos resgatados. Olha para ele e diga: lembre-se de onde o Senhor te tirou, e celebre a obra que ainda
Pastor, não tenho motivos para celebrar. Tem. Glória a Deus. Estava condenado, agora você foi achar. Você estava debaixo da ira de Deus, agora você está debaixo da graça de Deus. Você estava em caminhos tortuosos, o Senhor te trouxe para o caminho da verdade e da vida. Você estava em densas trevas, para você raiou a luz. Jesus se revelou, veio trazendo salvação. Aleluia. E nesse tempo de celebração, Deus possa liberar, e Ele está liberando uma palavra profética para a sua vida. Glória a Deus. Ele está direcionando algo novo, um cântico novo para os teus lábios. Deus está fazendo uma coisa nova. Vou dizer novamente, Deus está fazendo Amém. uma Glória a coisa Deus. nova. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele te chama para entender a importância de estar na casa do Senhor. O escritor aos Hebreus, ele vai deixar essa palavra dizendo que nós não podemos deixar de congregar. Não podemos deixar de congregar. Congregar é fácil, pastor? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós somos difíceis. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. O problema não é o outro, sou eu. Ah, mas quando você acha o problema no outro, é porque o seu problema está maior do que o do outro. E é o seu problema que te impede de congregar. Não, pastor, o negócio é o fulano, não é não. É você mesmo. Nós é que atrapalhamos tudo. Há uma música do Thales Roberto que ele diz: é fácil demais viver em paz. A gente É que complica complica tudo. Estou na presença do Senhor, amados, há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Já passamos por problemas terríveis. De você, olhar e querer, até nunca mais voltar na igreja. Mas eu não estava na igreja por causa de fulano e ciclano, é por causa de Jesus. Aleluia. É por causa dele, é ele que nos mantém de pé. Amém. Se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, você não vai parar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não vai deixar de congregar. Glória ao Senhor. Você vai permanecer firmado na presença do Senhor. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Estreito um pouquinho, mas é assim mesmo. Esse é gostoso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Paulo, quando fala disso, ele vai dizer que o membro que parece ser menos honrado é o que precisa de mais honra. Ele que precisa de mais atenção. Ser o centro das atenções, não. Mas ele precisa de mais atenção. Paulo vai dizer ainda mais. Ele vai dizer: vocês que são fortes, vocês que são espirituais, suporte os que não são espirituais. Suporte os fracos. Isso é comunhão. Isso é viver como Cristo viveu. Glória a Deus. Isso é caminhar como Cristo caminhou. E fazendo isso, entendendo essa comunhão que só os resgatados podem e vivem e desfrutam, nós somos agora chamados a desfrutar de um Deus que cuida, Aleluia. mesmo em meio às adversidades. Amém. Glória a Deus. Quem já passou por grande adversidade, mas venceu? Glória a Alguém aí? Deus. Aleluia. Grande adversidade, mas venceu. Glória a Deus. Pastor, só eu e Deus sabemos o que eu passei. Aleluia. Só eu e Deus sabemos o que nós enfrentamos. Só eu e Deus sabemos as lágrimas. Só eu e Deus sabemos o sofrimento. Só eu e Deus sabemos o quão terrível foi. Glória a Deus, porque Deus sabia. E Ele estava lá. Aleluia. Glória.
Deus estava lá. Por isso, queridos, diante dessa realidade, diante dessa grandes adversidades, nós precisamos desfrutar desse Deus que continua cuidando. Você venceu a adversidade. Aleluia. Ah, pastor, eu estou numa adversidade. Eu quero liberar sobre a sua vida. Você vencerá essa adversidade. O Senhor vai te dar graça para vencer mais uma. Pastor, eu já passei por N e N adversidades. O Senhor fará você passar novamente. E você continuará tendo um novo cântico em seus lábios para declarar a esse Deus maravilhoso. O salmista no Salmo 46, de 1 a 11, ele vai trazer para a gente algo muito especial. Não vou ler todo aqui, mas eu gostaria que você, já está no Salmo 40, caminhar só um tiquinho. Ele vai dizer: Deus é o meu refúgio, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Diga: Deus está no meio dela. Diga mais uma vez: Deus está no meio dela. Aleluia. O segredo está aqui, irmãos, é você ver Deus, é você contemplar Deus, é você caminhar com Deus, é você desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Por que muitos perecem? Por que muitos fraquejam? Por que muitos voltam para trás? Porque perderam a presença de Deus. Perderam a visão de Deus. Perderam a percepção de Deus. O salmista, ele está dizendo isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando eu estiver na angústia, Ele é o meu socorro presente. Glória a Deus. Glória, eu creio. Começou uma peleja no centro da igreja. Eu vou fugir da igreja. Não, venha para a igreja. Corra para a igreja. Aleluia. É aqui que Deus vai falar com você, vai ministrar, vai te dar vitória, vai te dar estratégia para você vencer essa adversidade. A mesa do Senhor, a celebração da ceia do Senhor, também é uma declaração de confiança. É uma declaração de confiança. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai nos chamar a atenção para nós examinarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois que examinarmos, ele diz: e assim coma desse pão e beba desse cálice. Ele está dizendo, não é para você fugir da mesa, não é para você fugir da comunhão, não é para você distanciar-se por causa das lutas e das adversidades. Entenda e veja Deus te dando a oportunidade de superar as adversidades, de vencer as provas, de alinhar o que está desalinhado e permanecer firme na presença do Senhor. Aleluia. Amém. Mesmo que, eu acho lindo esse salmo, porque mesmo que a terra se mude, mesmo que as águas rugem, mesmo que as nações se abalem, há um rio cujo fluxo alegra a cidade de Deus. Deus, Ele traz para nós, no meio da adversidade, uma palavra que nos desperta. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra, Samuel, que precisa abalar a nossa estrutura. Qual é a palavra? Deus está presente no meio do seu povo. Amém. E eu preciso ver a presença de Deus.
E quando eu foco, irmãos, presta atenção nisso aqui, quando eu foco nas adversidades, quando eu foco nas lutas, quando eu foco nos problemas, eu deixo de ver Deus. Eu deixo de enxergar Deus. Eu deixo de perceber a presença de Deus. Lembra dos discípulos? Quando no barco ali, e o vento começa a soprar para lá e para cá, as ondas muito altas. De repente a água começa a entrar dentro do barco. E aí Jesus estava no monte orando na madrugada, buscando a face do Pai. E de repente ele vai ter com os discípulos por cima da água, por cima do mar. E quando Jesus vai na direção deles, eles olharam, tiveram ali uma suspeita que poderia ser o quê? Um fantasma. Jesus disse: sou eu. Não precisa ter medo. A adversidade é uma realidade. É um fato. Está aí, está presente. Mas Jesus está dizendo: eu estou aqui. Eu estou na tempestade. Aleluia. Eu estou nesse vendaval aqui. Aleluia. E aí Pedrão de repente olha e diz: Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Aleluia. Glória. E aí nós conhecemos a história bíblica. E Jesus fala para ele: vem, Pedro. Pedro começa a caminhar. Por que Pedro caminhou? Porque estava olhando para Jesus. Estava vendo Jesus. Estava percebendo Jesus. Estava firmado em Jesus, na palavra de Jesus. Mas de repente Pedro tira o seu olhar. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para esse Deus, nós vamos ver as ondas bravias. Nós vamos ver que a angústia quer nos sufocar. Nós vamos ver que as ondas querem nos engolir. Nós vamos ver que o problema é grande. Mas por quê? Porque deixamos de olhar para Jesus. Se você continuar olhando para Jesus, aleluia, você vai ver que não há tempestade, não há vendaval, não há adversidade, e com Ele você não possa superar e vencer. Amém. Não deixe de olhar para Jesus. Continue olhando para Jesus. Olhe para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: continue olhando para Jesus. Continua olhando para Jesus. Olha para ele e diz: ó, não tire o seu olhar de Jesus. Não tire o seu olhar de Jesus. Você está entendendo isso? Amém? Amém. Glória a Deus. Não tire, pastor. Eu estou passando por uma escassez. Não deixe de olhar para Jesus. Pastor, estou passando por um problema de enfermidade. Não deixe de olhar para Jesus. Pastor, a minha casa está passando por um vendaval. Não deixe de olhar para Jesus. É Deus. Pastor, eu estou enfrentando isso, aquilo. Não deixe de olhar para Jesus. Continue olhando para Jesus, que Ele dará a palavra de ordem. Foi assim com os discípulos. E agora ele diz: para o vento e para o mar. E houve calmaria. Não deixe de olhar para Jesus. O salmista declara que o Senhor está no meio dela. Que luta é a sua? Que prova é a sua? Que adversidade é a sua? Você consegue ver o Senhor no meio dela? Você consegue ver Deus presente? Aleluia. Então segura nele. Continue crendo nele. Pastor, mas Deus não está se movendo. Continua crendo nele. Pastor, Deus não está fazendo nada. Você que pensa. A minha Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Se você continuar crendo e esperando, você verá o trabalhar de Deus. Você verá a manifestação da glória e da presença de Deus. Aleluia. Deus está dizendo: eu estou no meio de vocês. Amém, Pai. Como eu vejo Deus em cada detalhe. Como eu vejo Deus em cada detalhe. Cada detalhe. Eu vejo Deus movendo as coisas
sabe? O zelo do Senhor. Eu vejo Deus dizendo todos os dias: sou eu que sustento vocês. Eu vejo Deus dizendo: sou eu quem guardo vocês. Sou eu quem fortaleço vocês. No momento da angústia, o Senhor dizendo: eu sou a sua paz. Aleluia. Enquanto nós desfrutamos da mesa física, o pão e o vinho, nós também somos convidados a declararmos, a desfrutarmos profeticamente de uma mesa espiritual, Aleluia. junto com o Senhor dos Exércitos, Glória ao Senhor. que está conosco. Amém. Esse Deus que é o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Glória. Olha você aí, de pé, fortalecido, vivo. Grande foi a luta que você está aí. Está de pé. O inimigo não conseguiu te derrubar e nem vai. Ele até tentou, mas não conseguiu. Por quê? Deus está nele. Deus está cuidando. Deus está zelando. Aleluia. Glória a Deus. Vamos entender isso, queridos. Jesus, ele morreu por nós. E quando nós entendemos isso, se ele morreu por nós, ele vai estar conosco no vale. Ele vai estar conosco no vendaval. Ele vai estar conosco na adversidade. Ele vai estar sim. Porque ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, acalma a sua alma, aquieta o seu espírito e continua confiando nesse Deus. Continue adorando esse Deus, engrandecendo esse Deus, glorificando o nome dele, porque e não importa a tormenta, ele vai estar reinando, Glória. governando e direcionando todas as coisas. Porque a palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Jesus não muda, ele não muda, ele é o mesmo. Gostaria que você ficasse de pé comigo. Se você puder, segure a mão desse irmão do seu lado aí, se você puder. Passa calor humano para ele. Segura na mão dele, na mão dela. Aperta aí. Aperta a mão dele, aperta a mão dela. Aperta aí. Sentiu? É assim que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor está dizendo para você que nessa noite eu te tomo pela tua mão direita. Eu Glória a te Deus. digo: não temas. Aleluia. O Senhor